Olá, amigos do basquete. Um bom dia a todos. Hoje, nesse breve vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre dicas para o profissional que trabalha com iniciação esportiva. É um trabalho muito importante, é um trabalho que dá início, né, à vida esportiva das crianças e, por isso, ele deve ser levado muito a sério e deve ser realmente, deve ter como base algumas questões pedagógicas que são extremamente importantes. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Então, aqui, deixa eu colocar aqui no modo de tela cheia para que a gente possa conversar. Muito bem. Então, vamos lá. Dica para o profissional que atua na iniciação esportiva. Evidentemente que essas dicas, elas todas têm importância. Aqui não existe uma hierarquia daquela que é mais importante ou aquela que deve ser feita primeiro. É um conjunto de observações, um conjunto de dicas que deve permear o trabalho daquele profissional que vai atuar principalmente na iniciação com crianças que estão começando a prática esportiva. Então, vamos lá. Então, a primeira delas é passar informações progressivas sem excessos. O professor deve entender que a criança ela está numa fase de aquisição de conhecimentos e o seu desenvolvimento cognitivo não permite que ela processe muitas informações. Então, é importante que as informações sejam pontuais, é importante que as correções sejam direcionadas, corrigir aspectos básicos, né, da atividade, não adianta a gente fazer correções muito específicas. E uma coisa importante, que correções individuais devem ser feitas separadamente, principalmente para não expor a criança a situações constrangedoras perante seu grupo. Outra coisa importante é a gente falar também somente o necessário, né? É muito comum que um professor ou um técnico ele fale o tempo todo e essa fala desnecessária ela acaba fazendo com que a criança ela desvie sua atenção para aquilo que realmente interessa. Então é muito importante que a gente fale somente o necessário, que a gente corrija coisas que são pontuais, né? E que as informações sejam passadas, como eu falei, de forma progressiva e sem excessos. Uma outra coisa muito importante nessa fase é elogiar e incentivar uma nova aprendizagem. Então, é muito importante que a gente sempre destaque, principalmente, o esforço da criança em realizar a atividade. É claro que esse elogio deve ter uma certa parcimônia para que também a gente não leve a criança a achar que tudo que ela faz está correto, tudo que ela faz está dentro do normal. Mas é muito importante o elogio e é muito importante o incentivo. A crítica, ela deve sempre servir para auxiliar a criança a melhorar aquilo que ela está fazendo, né? Então, nessa primeira fase de aprendizagem, é importante que a gente não enfatize os aspectos negativos, que a gente identifique esses aspectos e aponte soluções, sendo muito objetivo e deixando claro o que a gente quer que a criança aprenda. É muito importante para ela entender, né? E incentivar essa criança a executar, mesmo correndo o risco de errar. Nessa fase, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, nós devemos realmente prestar atenção naquilo que está acontecendo, prestar atenção da forma como ela está executando, né? Identificar possíveis erros e antes de criticar, ou mais importante do que criticar, é orientar essa criança apontando soluções para que ela possa executar o movimento da maneira correta. E, é claro, não cobrar da criança aquilo que ela ainda não consegue realizar. Lembrando que nessa primeira fase a criança está adquirindo o gosto pelo esporte, ela está tentando entender o esporte e ela tem suas limitações, tanto físicas como psicológicas, como motoras, como cognitivas, e a gente não deve de maneira nenhuma fazer com que a criança ou obrigar a criança a fazer aquilo que ela não consegue realizar. Então, essas são algumas dicas nesse sentido.
Como eu já disse anteriormente, né, destacar o esforço da criança, mesmo que ela esteja executando de uma forma errada, mas é importante que ela seja reconhecida no seu esforço. Ela está tentando fazer. E nossa obrigação, como eu já falei anteriormente, é tentar identificar aquilo que ela não está conseguindo realizar, apontar soluções e orientar. A demonstração é muito importante nessa fase. A criança, nessa primeira fase, dos 6 aos 10 anos, ela está muito ligada àquilo que ela vê, né, ao concreto. O pensamento dela ainda está voltado muito para o concreto, ela não consegue ainda abstrair. Então, não adianta você pegar uma prancheta e ficar traçando desenhos, porque ela não vai entender aquilo que está sendo desenhado. Então, a demonstração é muito importante. Claro que se o professor tiver condições de demonstrar, ótimo. Se não for assim, ele pode, enfim, hoje a gente tem muitos recursos, mas é muito importante que a gente não utilize a criança, novamente, para não colocá-la em situação de constrangimento e, principalmente, evitar comparações entre elas. A comparação deve ser da criança com ela mesma, né? Como ela estava, como ela está no momento e até onde ela pode chegar. Nessa fase, as crianças têm diferenças muito grandes e é claro que algumas crianças vão conseguir realizar os movimentos de uma forma mais adequada antes do que outras. Então, não é justa essa comparação, dizer que deve ser feito de acordo com aquilo que aquele coleguinha está fazendo, porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu momento de realizar as coisas. Uma outra coisa importante é a promoção de desafios. Então, a criança gosta de ser desafiada. O cuidado que nós temos que tomar é que esses desafios não se tornem ameaças, ou seja, não façam com que a criança perceba que ela não consegue realizar. Com isso, ela vai ter receio de fazer, receio de ser cobrada pelo professor, receio de ser comparada perante seus colegas. Então, os desafios são importantes. A criança gosta, então eu gosto muito do termo, de usar o termo, vamos ver quem consegue, e aí você determina uma tarefa. E essa tarefa vai progressivamente, né, sendo aumentada em seu nível de dificuldade. Então, o desafio é algo realmente muito bacana, é um trabalho muito legal de ser realizado. É muito importante que o profissional esteja atento a todos os momentos da aula do treino. Ele não pode, de maneira nenhuma, se ausentar. O profissional tem que ser proativo, né? E as suas atitudes devem se refletir também fora do ambiente esportivo. Então, quando eu cobro uma criança de alguma coisa, eu tenho neste assunto, eu tenho que ser exemplo. Então, se eu cobro horário, eu tenho que ser o primeiro a chegar. Se eu cobro disciplina, eu tenho que ser o primeiro a ser disciplinado. Se eu cobro respeito, eu tenho que ser o primeiro a respeitar a criança e todo o ambiente onde ela está envolvida. Conhecer a criança além da quadra. É muito importante que, antes de ser um atleta, ela é uma pessoa em desenvolvimento. Ela tem uma vida fora da quadra, ela tem uma vida familiar, ela tem uma vida social, ela tem uma vida escolar. Então, conhecer todos esses aspectos contribui demais para o desenvolvimento dessa criança e contribui demais para que o profissional possa realizar seu trabalho de uma maneira adequada, de uma maneira dentro dos limites dessa criança. E, finalmente, é muito importante que, ao final da aula, a criança tenha a oportunidade de se manifestar. Eu acho que ela é parte muito importante da aula, é para ela que nós trabalhamos, né? Então, fica aqui a mensagem final. Ela é a protagonista da atividade, então ela pode participar dessa atividade sem dúvida nenhuma. Ela deve dar sua opinião, ela deve se sentir pertencente ao grupo, ela deve se sentir alguém que está ali, que está sendo compreendida pelo profissional. Enfim, essas foram as dicas que eu gostaria de, nesse breve vídeo, passar para vocês. Eu deixo aqui também, como sempre, os meus contatos. Aqueles que quiserem entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo Facebook, por favor, fiquem à vontade.
porque a gente está sempre disposto a colaborar. Então, muito obrigado a todos. E aqui eu termino esse breve vídeo desejando a todos um bom dia e que o nosso trabalho continue sendo feito aí da melhor maneira possível para o desenvolvimento do nosso basquete. Um grande abraço.